Então, hoje é aula... Assessora, aula 7? Não 7. Aula alguma. Isso vai ser em homenagem ao meu grande amigo Igor Gargalo. E me enrolando mais uma vez, né? Hã? E me enrolando mais uma vez. E te enrolando mais uma vez, porque essa é homenagem ao Igor. Então, hoje é a aula sobre gargalo de produção. Vocês sabem o que é gargalo de produção? Sabem? Todo mundo sabe o que é gargalo de produção? Não sabe o que é gargalo de produção. Então, vou fazer uma pergunta muito simples. Vamos dizer que a gente tem uma produção aqui, tá? E aí, cada um vai produzir uma coisa. Por exemplo, uma pessoa coloca as caixas nas mesas, outra pessoa bota os produtos, outra pessoa bota, fecha a caixa, tá bom? Essa pessoa, ela faz, sei lá, 100 caixas por hora, tá bom? Essa pessoa faz 50 caixas por hora. E essa pessoa faz 75 caixas por hora. Quantas caixas por hora são produzidas? 50. Mais alguma resposta? Não? Marcela? Tirei a média. Você tira a média. Que é a produção... Alguém tem outra resposta além de média? A média que daria 75, mais ou menos. Alguém tem outra resposta? Fernandão? Não. A resposta é 50. Por que é 50? Porque não adianta alguém produzir 100 aqui, porque esse cara aqui só produz 50. Então vai ficar 50 parado. E aí esses caras só produzem 50, não adianta esse aqui produzir 75, porque só chegou 50 nesse. Então significa ficar 25 parado. Então o que você tem que fazer nessa hora? O único jeito de resolver o gargalo de produção é o quê? Mudando os 50 de lugar. Melhor, então, ou de 50 de lugar, ou em vez desse cara produzir... Mudando de lugar não Mudando de lugar não adianta. Em vez desse cara produzir 50, esse cara aqui produz, sei lá, 75, e ele vai ajudar um amiguinho aqui a produzir 75 também, e esse cara aqui produzir 75. Nesse caso, a gente aumentou. Não, aumentou em 25. Aqui era 50, e aqui passa a ser 75. Um aumento de 25. O que na maioria das vezes acontece, e que eu dou bronca no Igor de vez em quando, ele fala assim, não, eu já fiz a minha parte não está atrasada. Aí eu falo, mas eu não me importa, porque o final ficou ruim igual. Não adianta você produzir 100 ou mais numa hora, se o amiguinho ainda não produziu. Se você não for ajudar o amiguinho, não adianta. Se cada um fizer exatamente a sua parte, forma o que a gente chama de gargalo. Não adianta você produzir muito mais nessa e parar aqui. A maioria das pessoas responde exatamente como a Marcela falou, deve ser a média da produção. Mas não é, se você tem uma linha certinha de coisas, não adianta. É o que a gente sempre fala. Ah, vamos acelerar pra caramba para produzir todas as caixas. Produzimos. Aí fala, cadê nota fiscal? Ah, não tem nota fiscal. Fica todas as caixas paradas lá. Se tem caixa parada, se tem algum motivo, produção antecipada e caixa parada, é que alguma coisa na produção não está girando. Significa que sempre que a gente vê que uma coisa não está funcionando, a gente tem que otimizar de algum jeito. Então, por exemplo, o Rodrigo está fazendo nota e isso está atrasando, pede ajuda, o que a gente sempre fala, pede ajuda para alguém para acelerar a nota. É para fechar a caixa porque chegou a transportadora? Pede ajuda para transpor. Não adianta deixar guardado para o dia seguinte, vamos ver se chegou uma transportadora e ela pode pegar quantas caixas? Muitas, certo? Aí ela pode pegar, sei lá, 500 caixas no dia. E aí a gente só entrega 300 e fica 200 guardado para outra transportadora no dia seguinte. Isso está certo ou está errado? O certo era produzir todas as 500 daquela transportadora e em vez de produzir 300 de uma e 200 da outra. No dia seguinte, quando você souber da outra transportadora, você foca só nessa, em vez de ficar 200 atrasadas para o dia seguinte. É uma coisa que se a gente não se organizar com a logística e o passo a passo, hoje a gente está com vários gargalos no meio do caminho. A gente já tentou organizar vários, só que ainda tem que ter vários para você analisar. Tá? Não adianta melhorar muito numa área e ser o melhor numa área se as outras não dão continuidade. E aí sempre funciona o gargalo. Dúvidas? Temos lugares para melhorar, Igor? Tem lugar para melhorar? Pra caramba, né? Então a aula de hoje é aula simples e não seguindo o que eu prometi para a Bruna, que foi passado para depois. Aqui a Bruna.
Imbecil. Aula de hoje, gargalo. Todo mundo entendeu? Fechado. Sua homenagem.